Olá, boa noite. Começando o bate-papo com a Vanessa Leite. Hoje é o nosso segundo episódio desse projeto que a gente está desenvolvendo com muito carinho. Minha equipe e eu estamos aqui lançando esse projeto para vocês, com a ideia que não seja uma live, né? Porque normalmente live é conteúdo e vamos que vamos, e daqui a pouco vende alguma coisa. E a ideia não é essa. A ideia é conversar, é fazer com que você que está aqui assistindo não se sinta sozinha, que se divirta com a gente, que possa conversar, que possa fazer perguntas. Boa noite, Carmen. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Silvana. E hoje nós vamos falar sobre validando sentimentos e eu tenho uma super convidada, que é a Mariana Webel, que é psiquiatra, doutora, que vai acalmar os coraçõezinhos aí das mamães. Então, para começar esse projeto do bate-papo, em homenagem também ao Dia das Mães, a gente está trazendo muitos assuntos que estão ligados às mulheres, que estão ligadas a mães, a futuras mamães. Então, essa é a nossa ideia. Eu vou esperar a Mari entrar aqui. Já vamos falar um pouquinho sobre a Mari. Então, a Mari é médica, é psiquiatra, ela entende muito de educação infantil. Ela acabou de lançar esse livro, ó, que tá aqui, ó, gente, do meu ladinho. Eu já estou lendo. Boa noite, Everson. Boa noite, Jéssica. E hoje ela vai estar aqui. Eu só tenho a agradecer, né, gente? Porque mulheres que trabalham um monte, que se cuidam, que se dedicam, que são mães, não é tão fácil fechar a nossa agenda. Ainda mais nessa semana, onde a Mari acabou de lançar o livro dela. Eu estive presente na terça-feira e ela vai estar aqui com a gente para trazer aí ajuda e vocês podem conversar, tirar as dúvidas. O assunto hoje é validando sentimentos. Deixa eu ver se a Mari já entrou. Vamos ver aqui. Se alguém já tiver alguma dúvida, quiser perguntar pra gente. Ah, tô gostando dos coraçõezinhos aí, ó. Também convidem pessoas aqui. Ali embaixo tem uma flechinha. E vocês podem convidar que vocês sabem que são mães, futuras mamães. Porque às vezes a gente se sente sozinha, né? Às vezes a gente fica, ai, será que tô educando certo? Será que sei fazer? Será que não? Ó, a Mari acabou de entrar. A gente fica cheia de dúvidas, ainda mais nessa época de pandemia, né? Que agora tá passando, enfim. Muito sozinha. Então, não vamos mais ficar sozinhas. Vamos pedir ajuda de quem realmente entende do assunto. Boa noite, Mari. Oi, tia. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo Tô bem? te escutando. Já tava aqui, Coisa ó, falando boa. do teu livro. Tava te ouvindo aqui procurando para pedir para entrar. E aí, Quero te querida? agradecer muito por tu estar aqui, ainda mais sendo mãe de gêmeas. Sim, gente, ela é mãe de gêmeas, duas meninas maravilhosas, inteligentes, felizes. Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui contigo, né? E conversar hoje sobre esse tema que a gente é apaixonada, né, Vanessa? Então acho que vai ser um bate-papo muito bom e a gente poder compartilhar experiências, tirar dúvidas, enfim, falar um pouco da nossa história vai ser ótimo. Isso mesmo, Mário, eu quero te contar uma coisa para introduzir aqui e até para as minhas seguidoras, que muitas vezes eu chego em casa, fico ansiosa com a situação, assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô educando certo? Será que tô certo? E eu sempre gosto de pegar a opinião de quem realmente entende do assunto. Às vezes tá, opinião de uma amiga, sim, mas ali é a vivência, a experiência dela. E eu me sinto segura quando eu pego realmente a experiência, enfim, os conhecimentos de quem entende do assunto. Muitas vezes eu vou dormir escutando um vídeo teu sobre alguma situação da Julieta e aquilo acalma o meu coração e eu durmo em paz graças aos teus vídeos. Então, E, teu conteúdo tá e maravilhoso. Eu só tenho a te elogiar e tá acalmando sim o nosso coraçãozinho antes de dormir, enfim, na hora que for, tá sendo muito bom. Pô, obrigada, eu fico feliz. Assim como tu, acho que a gente tenta colocar um pouco do nosso dia a dia, um pouco do que a gente mais escuta no consultório, de dúvidas, ou da nossa experiência mesmo, e tentar levar numa linguagem fácil, acessível, mas também com conteúdo enfim, para ajudar quem nos segue. E também eu falo que muito do que eu explico e que eu divido com vocês e também no livro, enfim, que eu escrevi, é muito também da minha experiência, do nosso dia a dia, também como mãe, né, Vanessa? Eu vi que tu estava falando muito do como muda depois que a gente é mãe, o nosso olhar em relação às outras mulheres, as mulheres que nos procuram também para atendimento. Então, muito também tem da nossa experiência como mãe ali no A nosso gente dia a dia. entende mais.
A Consultório. gente valida mais os sentimentos, que é o nosso assunto de hoje. Exato. Mas assim, ó, antes de a gente falar de validar o sentimento dos outros, que é algo que eu acho muito importante, que é algo que eu aplico muito aqui no consultório, que eu gosto muito de escutar meus pacientes, entender as necessidades deles, entender a dor. Também gosto de ver, de me comunicar, de ver as expressões faciais. E que é muito importante, sim, a gente validar os sentimentos dos nossos filhos, do marido, do namorado, enfim, das pessoas com quem a gente convive, das pessoas com quem a gente trabalha. Mas, não sei se eu tô certa, acho que antes de a gente pensar em validar o sentimento dos outros, também é muito importante a gente validar o nosso sentimento e se perceber para aí sim conseguir validar o sentimento dos outros. Tô certa? O que que tu pensa sobre isso? Sim, tem toda a razão, né, Vanessa? Para a gente conseguir entender o que o outro está querendo nos dizer, ou para a gente também ajudar o outro a se abrir, a colocar em palavras o que ele está sentindo, a gente precisa entender primeiro o que a gente sente, né? Então, tem empatia que a gente fala, isso essas habilidades socioemocionais, então, que são adquiridas desde a primeira infância. Então, é a gente conseguir ler, como você falou, que você presta muita atenção na linguagem corporal, na expressão visual, na expressão facial, na linguagem também com as mãos, você se expressa muito com as mãos, né? Então, isso tudo também é muito importante, porque a gente sabe que a comunicação, ela se dá muito no não verbal. Muito pouco do que a gente fala nas palavras é o que a gente comunica de verdade. A gente comunica muito mais no não verbal. Por isso que eu sempre falo também para as mães que é importante olhar no olho da criança, se abaixar, falar com calma, com segurança, devagar. Se a gente fala muito agitada ou até mesmo demonstra insegurança, a criança percebe isso independentemente das palavras que a gente está dizendo. Então, muito da maternidade é um autoconhecimento, né? A gente vai se conhecendo muito na medida em que a gente é mãe, a gente vai aprendendo sobre a gente mesma, a gente tenta se olhar de fora. Então, tu tem toda a razão, isso não para a maternidade, mas no consultório, no nosso dia a dia nos relacionamentos, a gente primeiro precisa entender o que está sentindo, para depois, então, ajudar o outro a expressar o que ele sente, até para se colocar no lugar do outro. A gente primeiro precisa entender o que a gente está sentindo para ajudar a mostrar, será que tu está sentindo ciúmes, é raiva, é alegria, é tristeza? Então, tentar a gente primeiro identificar para ajudar o outro a validar o seu sentimento, isso é muito importante. Acredito que esse é o primeiro passo, com certeza. Sim, até para a gente conseguir perceber, a gente tem que se entender, se enxergar, senão a gente também não vai enxergar no outro. Eu falo, às Sim. vezes, os pacientes, desde que começou a pandemia, tem muita essa questão do atendimento online. E algumas Uhum. pessoas ficam assim, ah, mas o atendimento online, ele é ruim. Eu acho bom. Porque muitas vezes o atendimento ao vivo, a gente fica usando máscara. E eu acho Uhum. muito importante, tanto na conexão do atendimento de consultório, psiquiatra, nutricionista, a conexão entre o profissional e o paciente. E a máscara, tudo bem, tem o olhar, que ele é importante, mas a boca, as expressões. Eu sempre digo, É. eu gosto de entender o teu sentimento, ver como é que tá vendo esse tratamento, se tá feliz, se tá frustrada. Eu preciso me conectar. E principalmente aquela pessoa que eu nunca vi na vida, a primeira vez eu vejo de máscara, fica um pouco difícil a Claro. conexão. Já aquela É. pessoa que eu já vi, tudo bem, então ela tá de máscara, eu consigo imaginar o que tá se passando ali por trás. Mas eu nunca vi na vida, nunca vi a boca. Fica um pouco. Aí eu gosto muito do online, porque aí a gente tá vendo as expressões. Concorda comigo? Eu acho que sim, a gente também se acostumou, né? Para muitas pessoas era muito difícil ficar na frente de uma câmera, de um computador, abrir e falar. Mas isso se tornou natural na medida em que a gente foi praticando mais, né? Antes da pandemia, muitas pessoas não faziam lives, não falavam aqui pelo celular, né? E isso se tornou muito mais comum. Então, eu acredito que é muito da prática, da experiência da pessoa, no primeiro momento pode não se sentir tão confortável, mas depois vai fazendo, vai perdendo medo, vai vendo que não é tão complicado quanto parecia, né? Até as pessoas que não tinham tanta intimidade com a câmera, assim, é que tu tem mais facilidade, já nasceu, né? Nós formos
das câmeras lá, linda e loira. Mas não são todas as pessoas que têm essa facilidade ou são tão extrovertidas ou essa intimidade com a câmera. Acho que os nossos filhos têm mais, né? Já são mais ligados nisso, mas muitas pessoas mais velhas, enfim, não têm tanto essa facilidade. Por exemplo, me coloco um pouco no lugar porque eu comecei a fazer mais lives e vídeos e tudo mais na pandemia mesmo, que começou toda essa história de, enfim, das pessoas mais em casa e de poder se comunicar também com outras pessoas de outros estados, outros países, enfim, acho que facilitou muito, né, Vanessa, o aprendizado também, a gente poder ensinar e aprender com outras pessoas, então isso foi muito importante. E acho que isso é um legado, sim, né, da pandemia para nossa profissão, principalmente. Funciona, né, muitas pessoas se sentem agora mais à vontade, confortáveis com a câmera. Então, eu acho que sim, com a prática, as pessoas vão também se sentindo melhor e mais confiantes, né? Acho que antes ficavam mais tímidas. Tem muitas pessoas que têm essa timidez da câmera, mas acho que isso também foi um aprendizado. O importante é a nossa conexão e entender o sentimento dos outros. E uma coisa que, assim, eu estudo muito, 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 porque eu realmente quero ser a melhor mãe possível para Julieta, né? Eu me exijo bastante, eu me julgo, né? E a questão, assim, que eu estudei, eu fiquei, nossa, quando a criança se machuca, fala assim, ai, tá doendo. Eu muitas vezes, antes de estudar, falava, não, não, já vai passar, calma. E isso não está tão certo, certo? A gente tem que ter, o que que tá acontecendo? Eu entendo, tá doendo. Porque não dá para fazer de conta que não aconteceu nada. A gente tem que realmente se colocar no lugar e entender, até para que a criança possa se expressar e não ficar se abafando, guardando. É isso mesmo? É, com certeza. O que acontece? A gente muitas vezes quer super proteger a criança, né? Nosso sonho como mãe, com todas nós, é que a criança nunca se machucasse, não chorasse, não tivesse frustrações, né? Não precisasse, enfim, sofrer. Mas a gente sabe que isso, do ponto de vista até do neurodesenvolvimento, não é nem mesmo desejável. A criança tem que passar por algumas tristezas, frustrações, sentimentos não tão bons, para ela aprender a se acalmar, para ela aprender a tolerar a frustração, para ela até entender o que é tristeza, o que é dor, o que é um machucado. Então, se nós, como pais, na melhor das intenções, tentamos aliviar aquele sofrimento ou até mesmo não expor a criança a um desafio, vamos dizer assim, acaba que a gente não está fortalecendo ela, a gente não está dando ferramentas para que ela possa fazer por ela mesma, para que ela aprenda a se acalmar por ela mesma, para que ela consiga entender que aquilo é um machucado, que vai doer por um momento e que vai passar, ou seja, ela tem a perspectiva de que vai melhorar no futuro. A gente também não dá a chance para ela entender que acidentes acontecem, que faz parte da vida, mas que com isso vai ter um aprendizado. Então, por isso que é importante nós, como mães, ter essa questão do autoconhecimento, de ter a segurança nas nossas escolhas, ter segurança na medida em que fala, minha filha, eu sei, dói, é ruim se machucar, ninguém gosta, mas vai passar. Então, saber acalmar a criança de outras formas e não, como você falou, abafar aquele sentimento, né? A mesma coisa é quando, por exemplo, a criança está indo para a escola e tem uma adaptação escolar e a gente diz, não precisa chorar, não precisa ter medo. Na verdade, também a gente impede da criança, tá, como você estava mesmo falando, validar o seu sentimento. Dizer, minha filha, é normal ter medo, a mamãe também teve ansiedade quando foi seu primeiro dia de escola, né? Contar uma história da sua vida é muito legal. A gente também, como mãe, me coloco também no teu lugar, a gente não quer mostrar nossas fraquezas, vulnerabilidades, né? Dizer que a gente também já passou por desafios, mas eu acho que isso nos conecta até mesmo com os nossos filhos. Então, falar das nossas histórias, contar que a gente também teve medo, ou contar uma história de superação nossa de outra maneira, também ajuda a criança a entender que ela não é diferente dos outros, que ela não é um problema dela especificamente, mas que é normal dessa fase ter medo, por exemplo, de voltar para a escola, de conhecer novos colegas, que isso faz parte do aprendizado. Mas eu entendo que nós, como mãe, a gente não quer que ela sinta aquilo, essa ansiedade, essa tristeza, também nos faz lembrar de quando a gente era criança, então às vezes a gente tem dificuldade de aceitar algumas coisas, por isso que voltamos a falar, é o autoconhecimento, a maternidade, porque a gente volta a viver fases na nossa vida.
E por isso tentar se conectar com essas fases ajuda a gente a se conectar agora com os nossos filhos. Então, se a gente se permitir também, claro, não com tanta intensidade, mas sofrer um pouquinho com eles, né? E permitir que eles chorem, ajuda a gente a se conectar com a criança de uma melhor forma e fazer com que ela supere os desafios também de uma melhor forma, mostrando que a gente está ali do lado, né? Para resiliência, o melhor componente para resiliência é ter alguém do seu lado lhe ajudando, um amigo, um terapeuta, uma nutricionista. Então, isso ajuda a superar os desafios. E para a criança, é o pai e a mãe. Então, a gente vai dizer que ele consegue, mas a gente está sempre do lado, né? Mas não é que o sofrimento, o desafio vai passar. E com isso a gente fortalece, então, uma parte do cérebro que é muito importante, que é o córtex frontal, que então faz o pensamento a longo prazo, ajuda a tolerar a frustração, ajuda a criança a planejar, a ter essa perspectiva de que agora aconteceu uma coisa ruim, mas vai melhorar depois. Então, não tolerar a frustração é o mais importante que a gente pode ensinar para a criança, né? Postergar o prazer. Até para comida, né, Vanessa? Tu sabe que isso é o principal, é saber que hoje a gente vai estar passando um perrengue, mas depois vem, enfim, a satisfação, né? Vai vir a Sim. recompensa. Então, isso é muito importante para a criança. E isso ela não aprende se a gente não deixar ela se frustrar nunca, sofrer nunca, ou se machucar, nunca dizer não, né? Por exemplo, a gente tem que dizer alguns nãos. Isso faz parte do crescimento dela e principalmente O dessa não área é do amor também. O amor. não é não. Porque a gente tem que ajudar ela a fortalecer essa parte do cérebro que vai ensinar para ela que agora é não, mas que depois vai vir uma recompensa, vai vir algo melhor, e se não tem um motivo. Então, isso desde pequeno é que a gente trabalha, porque a gente sabe que a gente vive uma sociedade que tem muita dificuldade de tolerar a frustração, de adiar o prazer, adiar a gratificação, né? Muito imediatismo, muita intensidade, tudo é muito intenso, né? As pessoas querem tudo imediatamente. Muito sem conseguir, então, entender que tem que passar por algum tipo de sofrimento, de esforço para ter uma recompensa. E tu sabe que, claro que tu sabes, que a gente nessa pandemia ficamos muito sozinhas. Principalmente as mães de primeira viagem. Então, não pode sair, não tem escola, nananã. Então, muitas vezes eu me via ali tentando educar a Julieta, tentando aprender, e me sentia sozinha, porque às vezes, quando eu encontrava alguém numa pracinha, era uma criança de uma outra idade, com demandas diferentes, e mesmo que fosse da mesma idade, as crianças são diferentes. E aí, às vezes eu pensava, nossa, a Julieta é estranha, o que que será? Como ela não estava convivendo com outras crianças da mesma idade, e quase não Sim, convivia com crianças, então ficava tudo muito estranho. Hoje em sim. dia, que a Julieta já tá na escola, tá com as crianças da idade dela, eu vejo que tá tudo normal. E que as mães passem pelos mesmos desafios, as mesmas dificuldades do que eu e não me sinto mais sozinha. Mas eu me sentia sozinha. Então eu acho até legal, de, às vezes tem mães que ainda não têm coragem de colocar os filhos, com a dúvida qual é o momento de colocar na escola ou não. Que é um momento quando a gente consegue ver outras mães e a gente não se sente sozinha. E aí a É. gente vê que nossas dúvidas, nossos medos, elas também têm. Porque às vezes a gente se sente muito sozinha nessa pandemia, a gente ficou mais sozinhas ainda. Concorda? Concordo muito. E sabe que às vezes as pessoas falam que a comparação é ruim, que não se compara, mas não é. Existe também a comparação, como você mesmo falou, para nos acalmar, para mostrar, porque a gente tem muitas inseguranças, mesmo que a gente lide com profissionais de saúde, ou, enfim, a gente tem também. Será que está no prazo certo? Será que está crescendo de acordo com a média? Será que está falando de acordo com a média? Isso a gente vê muito pelos pares, pelas crianças da mesma idade, né? Então, como tu mesmo falou, se não convive, se não está frequentando a escolinha ou o play ali do pátio, a gente perde um pouco o parâmetro, né? Então, isso com certeza gera mais ansiedade. Por isso que é importante, sim, se a gente verifica que alguma coisa, ou a gente tem uma desconfiança de que não está se desenvolvendo no prazo certo, ou seja, a fala, o caminhar, algum dos marcos do desenvolvimento, especialmente agora na pandemia, que as crianças não tiveram tantas possibilidades de exercer a comunicação, a linguagem, que se aprende muito, né, nessa convivência com seus pares, é importante procurar um profissional para fazer uma avaliação. Então, sim, a rede de apoio é muito
importante, né? Isso eu também pensei muito quando eu fui mãe, lá atrás, as meninas já vão fazer 7 anos, mas também fui buscar muito estudar e me aprofundar mais, né, nessa parte do desenvolvimento, porque até eu mesmo tendo feito, enfim, medicina, psiquiatria, tinha muitas dúvidas em relação a muitas coisas, do sono, ou da alimentação, ou da próprio desenvolvimento da linguagem. Então, até foi por isso também que eu resolvi, até acabei escrevendo esse livro, porque, assim, é uma rede de apoio, né? É isso que eu acho que você está falando, para tentar transmitir confiança e segurança nas decisões que a gente toma, porque são tantas opiniões, tantos grupos de WhatsApp, tantas informações por aí, que a gente começa a ficar realmente muito perdido. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui, que muitos pais não sabem e acabam errando sem saber, que a criança ela nasce muito comedora intuitiva. Ela come quando ela tá com fome e ela para de comer quando ela tá satisfeita. Inclusive, eu gosto de trazer para os meus pacientes um estudo que mostra crianças tomando mamadeiras, enfim. E aí, umas crianças que estavam tomando uma madeira mais concentrada e uma madeira mais diluída. A mais concentrada, que tem mais calorias, se toma menos. A mais diluída, se toma mais. Então, a criança ela tem esse senso: tô com fome, vou comer, para de comer, tô satisfeita. E os pais, às vezes, por exemplo, tô dando uma banana para Julieta, para minha filha. Ai, sobrou um pouquinho, vou dar, por quê? Vou dar um pouquinho mais, vou forçar um pouquinho mais, por quê? São várias razões que fazem a gente dar mais. Ai, vai ser mais fácil de limpar o pratinho, eu vou garantir que ela comeu, ai, a fruta é orgânica, de repente assim ela vai dormir melhor, de repente assim eu não me preocupo mais com a próxima alimentação dela. E o fato de a gente forçar o comer mais, a criança começa a perder, desde pequenininha, a sensação de fome e saciedade. Então, por isso que a gente também tem que perceber e olhar muito a criança para ver. Virou o rostinho? Ó, de repente ela não tá mais com fome, né? Não forçar não comer, mas observar como é que a criança está interagindo com aquele alimento. Perfeito, exatamente. É isso também tem a ver com validar o sentimento da criança. Aceitar que ela já tem as suas próprias vontades, a sua autonomia desde muito pequenininha, né? Ela já começa a não querer o peito, ou então a mamadeira, ou a papinha. Então, a gente também respeitar a criança, isso é muito importante, também tem tudo a ver com a alimentação. A gente costuma falar, né, Vanessa, que o cérebro, o corpo, tudo tem a ver, a mente, o corpo e a personalidade da criança vai se formando a partir do que ela vai recebendo do meio externo. Então, o alimento é muito importante nessa formação do desenvolvimento dela e da personalidade dela também. É uma forma também como ela se comunica muitas vezes com os pais, através do corpo, através do seu sistema gástrico também, né? Então, tudo isso é muito importante os pais perceberem os tipos de choro, por exemplo, nem todo choro é fome, né? Muitos pais interpretam todo o choro como se fosse fome. Exatamente. É, e às Então, vezes não só os pais, mas os avós também. É difícil, não é fácil, porque daqui a pouco a mãe está consciente, está isso estudando, está entendendo, está percebendo, mas o avô, a avó não percebe. E aí também a mãe não quer se indispor com a avó. É difícil, não é fácil. concordo. É muito exato. Por isso que é muito importante a gente ter segurança nas nossas escolhas, nas nossas decisões, estar bem assim embasada e pelo menos ter a parceria do pai, né? Algum apoio também estudando com a gente ou tendo as mesmas escolhas que a gente. Acho que isso nos fortalece bastante, principalmente nesse período que a gente é muito insegura, porque a criança não fala ainda, então ela não demonstra totalmente o que ela está sentindo. A gente tem que ir muito pela intuição e pelo não verbal, né? Pela sensibilidade. Então eu entendo e me coloco muito também no lugar das mães, porque gera muita insegurança. É uma criança que não fala ainda e ela se comunica por uma linguagem não verbal que a gente desacostumou a falar. A gente desacostumou a ler os sinais não verbais que as pessoas, todos nos passam. Os animais nos transmitem, né? As crianças pequenas também. E a gente desacostuma a entender essa linguagem que eles são expertos, assim. Então a gente tem que reaprender a ler, a fazer essa leitura. E a alimentação é uma parte muito importante. Eu escrevi muito sobre alimentação. Outra coisa muito que a gente faz, é claro, sem querer, mas também não se deve se fazer, é dar uma recompensa, por exemplo, comeu todo o prato, ganha um doce, né? Barganhar. Isso também não Sim. deve ser.
Tem vários estudos que mostram que isso acaba também criando um ciclo vicioso. A criança vai comer, como você falou, perde totalmente essa questão dela se satisfazer quando está realmente satisfeita. E ela então vai querer comer o prato todo para ganhar um doce, então, ou Exatamente. uma recompensa, Começa a perder a questão de fome e saciedade, começa a virar uma brincadeira, uma disputa. E uma coisa também que é interessante, eu trabalho com criança a partir dos 9 anos, menos do que isso não. Mas eu sei dos estudos que é muito importante a gente não consumir açúcar até os 2 anos de idade, para não ter desejo de doce, para não ter compulsão. Mas todas as fórmulas têm açúcar. É. Então existe Tudo uma recomendação, mas aí você não consegue amamentar, você dá a fórmula e elas têm açúcar. Então isso isso. é complicado. Mas uma coisa também que eu acho curiosa, ontem eu estava falando com uma paciente sobre. Meus pacientes, eles acabam abrindo muito o coração para mim aqui, porque a gente trabalha muito com a questão do comportamento humano, das relações que têm a ver com os alimentos. E eu atendo mães, atendo avós. E ontem uma mãe falou para mim assim, ai, é muito difícil, porque a avó da bala é muito complicado. E aí tava reclamando aqui. Beleza. Só que as avós também vêm aqui e dizem, porque eu tenho minhas norinhas, porque eu tenho minhas filhas, e elas são todas erradas, elas dão um picolé pra minha netinha. E aí elas dizem para mim, aposto, Vanessa, que tu não dá pra tua filha picolé, né? Então, assim, é todo mundo observando o outro, às vezes não conseguindo falar. E assim, a Vanessa dá picolé. Toda hora ela não dá, mas ela dá. Mas as minhas pacientes acham que eu não dou e acham às vezes que aqui é tudo natural. E aí a avó achando que a filha tá errada. É difícil. E não existe um certo e errado. Tem que encontrar um equilíbrio. Eu concordo 100% contigo, porque o equilíbrio é uma das principais, assim, dicas, sugestões, enfim, aprendizados, eu acho, também na maternidade, vamos dizer assim, é encontrar o equilíbrio. Essa palavra que você falou, eu acho muito importante. Acho rotina importante, acho o equilíbrio, outra palavra muito importante, nem 8 nem 80, né, gente? Porque o que adianta a gente ser todo natural, orgânico, não é muito perfeito na alimentação, se por outro lado a gente vai estar impedindo até mesmo a socialização da criança e a nossa, porque chega um momento em que a gente precisa ir nas festas infantis, agora ainda bem que voltaram, maravilhoso, vários eventos, Exato. né? E é Tá tão bom. cheia. Amei também me deu ontem, perfuma meu consultório. Mas enfim, voltando para o assunto, a gente acaba se limitando muito, né? Muitas vezes. Se a gente está fazendo uma dieta, a gente é adulto, a gente ok. A gente entra numa dieta, a gente está precisando focar na saúde. Então, naquele momento, eu vou dar um gás, eu não vou sair porque eu sei que eu não quero entrar em tentação. Então, tá tudo certo. Agora, criar isso como um padrão para nossa rotina ou para a rotina de uma criança não é sustentável. E a gente acaba comprando muitas brigas com os familiares, com até mesmo com muitas vezes o marido, né? Que compra a tranqueira no supermercado e traz para casa. É. Tem aí aqui é em casa direto. Então, assim, aqui também, eu acho, isso também os estudos mostram que se a gente restringe demais a criança acaba tendo uma compulsão até mesmo no futuro. Então, claro que não deve ser rotina, não deve ser um hábito diário o picolé, a bala, o doce, o açúcar, mas a gente tem que muitas vezes também entender que não é saudável ir para o outro extremo. Então, achar o equilíbrio e achar muito aquilo que funciona para a sua família. Isso que você falou também é muito importante. Tem uma fórmula mágica, não tem a família perfeita. Talvez para tua família isso funcione, vocês são natureba, vocês gostam de plantar em casa, vocês estão super assim, isso faz parte do teu hábito, da tua rotina. E funciona, e não vai ser, enfim, eu ou tu que vai falar que isso tá errado. É claro que se para tua família funciona, tá ótimo, que bom. Agora, também uma família que só come industrializados, fast food, dá doce, a geladeira liberada, também não é saudável, né? Sim. Então, tentar mostrar que nem 8 nem 80, eu acho que esse é o maior desafio, é a nossa maior missão, assim, é tentar mostrar isso para as famílias, que é possível ter uma alimentação saudável na sua rotina, possibilitando que a criança também descubra o doce, vá numa festa e consiga entender que aquilo ali é uma diversão, é um prêmio, é uma recompensa por, enfim, ter
ter uma rotina saudável, né? Que por ter uma rotina saudável, fazer exercício, ela pode eventualmente comer um doce. Eu acho que esse também é é o nosso papel como pais, para preparar elas para os desafios que vão vir lá para frente, que vai ter o álcool, vai ter a droga, vai ter outras coisas que elas vão ter que Já dizer. começa aí o aprendizado desde pequenininha. Então, a gente pode sempre aprender. Vanessa, a gente fala aqui para as nossas filhas, olha, tem o picolé, mas tem um outro, é uma opção não tão saudável, tu pode fazer essa opção hoje, que é final de semana, mas, enfim, sempre explicando para a criança, fazendo as negociações, para ela ir tendo esse hábito de fazer as suas próprias escolhas mais saudáveis, porque a gente não vai estar sempre do lado delas, né? E cada vez mais elas vão ter que saber fazer as suas escolhas, e não por uma imposição nossa, mas porque elas entenderam que é um valor cuidar do seu corpo, ser saudável, Falando dos né? benefícios, explicando. O que, Só que, por eu, ser que eu mais. faço em casa, né? E como falo para os pacientes, dá um desconto. A avó vai dar, às vezes, um picolé, a avó vai dar, às vezes, uma bala, é coisa de vó. Então tem que colocar na conta que lá na casa da avó vai acontecer. Escondido, não escondido, não sei. E a gente se É. organiza em casa, principalmente durante a semana, para poder ter essas situações. Às vezes vai ter uma festinha na escola, enfim. Vão ter situações que a gente, né, não tem como evitar, até porque a comida, ela tem todo um laço afetivo na questão, é o pudim da avó, é o bolinho de lá, é o aniversário. A minha filha é uma que adora, eu também adoro bolo. Sempre que se canta parabéns, ela fala bolo, bolo, bolo. Ela espera um bolo. Se vai ser com calda, sem calda, não interessa, mas ela quer um bolo. Então tem essas associações e tá tudo bem, desde que se encontre o equilíbrio. E a gente também tem que se colocar muitas vezes no papel das avós, porque uma avó dá, a outra não dá, daí uma não quer ser a avó chata, a outra quer ser a avó Ah, boazinha. É uma bagunça, né? Entra muitas outras coisas por trás da bala que, se a gente for pensar, daria uma outra live. é Então, verdade. às vezes as vós também já tive esse tipo de conflito, mas eu concordo contigo, tem que meio que botar na conta, né? E entender que aquilo muitas vezes faz parte de uma tradição familiar ou que foi criada, enfim, e a gente ir educando a criança nesse sentido de que existem as opções mais saudáveis, que ela pode depois ir fazendo as suas escolhas, eu acho que é E bem muitas importante. vezes a proibição, não, não pode, vem o escondido, vem mais desejo e não é legal. Mas uma coisa que eu queria perguntar para te me ajudar e ajudar as outras mães e acalmar o coração é que muitas vezes a gente fica com vergonha assim na frente das outras pessoas. Por exemplo, tô no shopping e aí a Julieta pede um presente ou quer fazer alguma coisa ou quer continuar brincando ali no brinquedo e tá na hora de ir embora e começa a chorar e começa a gritar e começa a birra e a gente fica com vergonha, mas nos seus vídeos a gente assiste que birra é de criança, é normal. Mas assim, como acalmar um pouco mais o coração da mãe, até porque a gente tem que estar calma, para que a gente possa acalmar a criança e validar o sentimento. Como fazer nessa hora? Tem várias sugestões, assim, né? Uma delas é sempre que a gente, por exemplo, a gente já sabe que vai no shopping, por exemplo, e que ela vai pedir alguma coisa, ou enfim, fazer uma combinação prévia, tentar preparar aquela situação. Então, falar, olha, meu amor, a gente tá indo no shopping, a gente vai comprar presente da tua amiga, tá de aniversário, da mamãe, enfim, de alguém. E você vai poder escolher um item, vamos dizer. Ou se você diz que não é nenhum item, então bom, daí é nenhum item. E ela então já vai preparada, porque muitas vezes acontece que a criança chega lá e é realmente tentador, né? Aquilo que a gente estava falando da gratificação, então ela vai querer alguma coisa. Então, e a gente também, ou poder falar para a criança, eu entendo que você quer comprar esse presente, mas hoje não, a gente pode comprar outro dia, mas e ao mesmo tempo ir levando ela para o comportamento que a gente espera, que seja sair da loja, que seja enfim, parar de chorar. É claro que a gente não tem como muitas vezes, mas poder então levar a criança para ter o comportamento adequado, conduzir ela para o comportamento adequado também é importante, para que ela possa então mostrar o que ela está sentindo, mas que a gente consiga colocar em palavras para ela. Depois que ela se acalmou, é claro que não naquele momento,
a gente também conversar de novo sobre o que aconteceu, mostrar para ela que aquilo não é bacana, que enfim, que ela tem outras formas de se comunicar que não aquela, né? E isso muitas vezes volta a acontecer. A gente está falando aqui, parece que é fácil, mas não, é uma repetição. O que acontece é que se a gente cede aquela birra, por exemplo, ela quer, sei lá, uma LOL, um Uhum. slime, acaba dando para não passar vergonha, ela vai entender que aquilo funciona, porque na verdade funcionou e elas crianças são muito espertas. Então, na próxima vez que a gente for no shopping ou no mercado, ou passar por uma situação parecida em que ela queria alguma coisa e a gente disse não, ela vai acabar fazendo aquilo de novo e vai acabar tendo uma birra ainda maior. Então, é importante que a gente sustente aquele não também, né? Como você falou, falar muito não acaba dando o efeito contrário, que é totalmente verdade. Se a gente fala não isso, não aquilo, não aquilo, acaba também nem surtindo efeito mais, porque o não acaba perdendo a sua validade, né? Acaba virando uma palavra muito comum, mas muitas vezes o não também é necessário para ela entender que a gente tem uma decisão firme, que a gente tem consistência. Isso a gente falou da rotina, mas a constância, a previsibilidade, a consistência é muito importante para a criança entender e para o cérebro dela ir criando padrões. De que, bom, toda vez que ela entra numa loja, minha mãe diz que não é não. Então, não é não. Não adianta me jogar no chão, eu gritar, fazer aquele maior escândalo, porque o cérebro dela vai entendendo que aquilo se repete, né? Que depois de um tempo ela vai se acalmar, tu vai explicar. Então, a repetição ajuda muitas vezes. E para isso, sim, a gente tem que estar calma na medida do possível. Porque se a gente pensar muito rápido, é muito rápido, com muita ansiedade, ou mesmo medo, enfim, vergonha, a criança, como a gente falou bem lá no início do não verbal, ela capta o que a gente está sentindo e ela, em vez de se acalmar, fica mais ansiosa e a birra aumenta ainda mais. Então, se a gente consegue manter a calma, olhar no olho dela, falar com firmeza, com segurança, mas tranquilidade, firme, mas tranquila, do jeito carinhoso, como a gente está falando aqui, olhando no olho dela, através da questão da empatia, os nossos neurônios espelhos, os dela se conectam com o nosso, e aí ela também se acalma, libera a ocitocina, ela se sente compreendida. Então, por até uma questão neurobiológica, vamos dizer assim, ela consegue se acalmar se a gente falar com essa segurança. Mas, repito, é um treino, não é na primeira nem na segunda vez que a gente vai ter esse tipo de atitude, né? Ninguém E tem nasce um sabendo. toque também, né? De repente dar um abraço, encostar. Firmeza, né? Ajudar ela a se acalmar, ela se recompor é bem importante. Com firmeza e segurança e carinho, tentar demonstrar isso para ela. Você falou que o não muitas vezes é uma forma de amor, então a gente também não se sentir culpada por dizer um não é muito importante. Sabe, Mari, que assim, como eu falei, o me acalmar, e eu acredito que para a maior parte das pessoas também, vem de buscar o conhecimento de quem realmente entende do assunto. Então, eu faço muitos cursos, leio 300 mil livros, mas eu busco muita ajuda de uma especialista que é super expert em educação infantil. E ela me conta muito que o trabalho dela nos últimos anos é tudo, não é educando pais, porque os pais estão muito trabalhando, estão sem tempo. Então, como as crianças passam muito tempo nas escolas, o trabalho dela mais é educar professores, né? Porque as crianças estão mais na escola. E isso, tipo assim, tá, o ideal quero perceber, quero ter calma, mas muitas vezes a gente não consegue, já tá tarde. E aí também tem aquela questão do tempo de qualidade com a criança. Também não adianta ficar um tempão do lado da criança, trabalhando no telefone, vendo outras coisas. Como consolidar, como, né, fazer uma equação nesse meio tempo? Porque a gente às vezes não tem tempo mesmo. A gente também tem os nossos problemas, nossos desafios, as nossas dificuldades, mas a criança precisa daquela atenção. Como isso, até eu lembro de uma palestra que eu fui no do Dr. Daniel, pediatra, que ele dizia, tinha até um estudo que acho que era 50 minutos ou 45 minutos por dia com a criança, dando muita atenção com qualidade, é o importante para ajudar a desenvolver as habilidades da criança. Como é que seria mais ou menos esse pensamento assim contigo? Pois é, Vanessa, é tão interessante isso. Eu acredito que a educação dos nossos filhos não pode ser delegada para professor, para terapeuta. A educação dos nossos filhos é o mais importante bem que nós temos, né? É o maior valor que nós temos. Se a gente decidiu ter filhos, pais, mãe, a gente tem que nos dedicar a aprender sobre a educação dos nossos filhos e nos dedicar para colocar isso em prática, né? A educação dos nossos filhos deve ser uma prioridade nas nossas
vidas. Então, por isso que eu acredito que é muito importante isso que tu faz, que é estudar, que é buscar conhecimento. Então, os pais precisam estudar, precisam conhecer as fases do desenvolvimento da criança para ajudar elas a colocar todo o seu potencial em cada fase e também para conhecer os desafios de cada uma delas, porque a criança se desenvolve muito rápido e ela vai mudando completamente de uma fase para outra. E nós, como pais, também vamos evoluindo na medida em que ela cresce, na medida em que a gente pratica esse autoconhecimento. Então, eu não consigo delegar a educação dos meus filhos para professores. Eu, sinceramente, não conseguiria e não acredito nisso. Acredito que é papel do pai e da mãe educar o seu filho, né? Mas isso é um valor que eu tenho, é uma prioridade que eu tenho, e também porque fui educada pelos meus pais, né? Não conseguiria ter sido por professores. Mas acredito que sim, que muitos pais trabalham bastante ou não têm esse, não sei se não tem essa capacidade, talvez, ou esse interesse por conhecimento, não sei. Mas eu entendo que é um desafio, sim, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente trabalha bastante, que a gente se envolve em muitas coisas, mas é possível conciliar, tendo prioridades. Acho que o principal, até mesmo para a culpa das mães, o principal para a gente que é mãe, que trabalha, que tenta fazer muitas coisas, é conciliar o tempo com a culpa e também com o envolvimento com a família. Ter uma rede de apoio é muito importante, uma rede de apoio que a gente confie, né? Se conseguir ser da família, melhor ainda. Por exemplo, eu tenho avós aqui, tenho tios, enfim, parentes que ajudam. Claro, uma babá é muito importante para quem consegue ter. Uma pré-escola de qualidade, acho que é muito importante, sim, para a criança socializar, para ela ter contato e convívio com seus pares, para desenvolver essas habilidades socioemocionais e a linguagem, é muito importante, né? Mas assim, valores, virtudes, eu acredito que isso são os pais que transmitem, isso é o mais importante para uma criança, pelo menos do 0 aos 6 anos, né? A gente está formando o caráter, a personalidade dela. Isso ela aprende pelo modelo dos pais, o carinho, o afeto dos pais é insubstituível. E assim, o tempo, quanto mais tempo a gente puder passar com os nossos filhos, melhor. Mas sim, concordo que tem que ser um tempo de qualidade, com dedicação, com atenção, né? E transmitindo isso que a gente falou, se conectando com a criança, tentando colocar o que ela sente e o que a gente sente em palavras. E também tentar, então, me mostrar para elas que muitas vezes, isso eu tento transmitir para as minhas filhas, que eu não estou com elas porque eu estou aqui fazendo essa live, ou porque eu estou com elas, não estou com elas porque eu estou trabalhando, ajudando outras pessoas. Então, também o propósito do seu trabalho, explicar para elas o que você faz. Eu gosto muito de levar no consultório, no escritório do pai, porque as crianças são muito concretas e no momento em que a gente mostra, não só com palavras, mas também no ambiente em que a gente trabalha, elas entendem com mais facilidade. E nunca mentir, se tem que sair, dá tchau, explica. Isso alivia a culpa e também a sensação, né, delas de ansiedade de estar se separando dos pais, né? Por exemplo, eu sempre falo, eu tenho aqui a haste de selfie, por exemplo, que a gente está fazendo a live, tem um coração, porque elas me deram, é de uma Eu loja, elas me vi deram. no Stars. Coisa mais É, fofa. Ela cheia de dinheiro. as lives delas pedem para mudar a cor. Então eu acho que isso é importante, assim, por mais que a gente seja mãe, trabalha, eu acho que alivia e tira, ou até mesmo tira a culpa. Eu não acho que toda mãe tenha que ter culpa, não tenho essa opinião. Porque quando a gente entende que a gente trabalhando consegue ser uma mãe melhor do que seria se não trabalhasse, faz mais sentido, né? Aquelas mães que Sim. também não trabalham. E tá tudo bem, tá ótimo, é muito realizada sendo só, né, mãe Tá 24 tudo horas. bem. É tudo certo, eu acho isso ótimo, já Tem passei que por aí. ser feliz, fazer a vida valer a pena pra gente. E É, também pra criança. E tá tudo exato. bem. E essa questão é do equilíbrio que a gente falou antes, né? Então, também em relação ao trabalho, acredito que tenha que ter um equilíbrio. Por isso que mães que trabalham muito e não conseguem se dedicar para a criança, ou somente algum tempo por dia, eu também não acho que seja saudável. Por isso que eu não sei se eu conseguiria me basear em quanto tempo. Eu acho que tem que entender qual é o propósito, por que que naquele tempo tu não tá ali, porque também não adianta ser mãe e viver, por exemplo, no shopping ou conectada no celular. Enfim, tem que entender o seu porquê, né? Eu acho que isso que é o E não é mais. uma matemática. Ai, tantos minutos. Não. Eu não
uma matemática, sabe? Eu acho que essa questão do equilíbrio, da sensibilidade é o mais importante, pelo menos, Sabe? E que eu procuro fazer, às vezes, quando eu trabalho demais. Eu, às vezes, né? trabalhei demais essa semana, então, às vezes, eu programo uma viagem com a minha filha e fico uma semana inteira com ela, né, pra compensar. E, ao mesmo tempo, eu sempre vou explicando. Tô trabalhando, mas depois a gente vai fazer a viagem, vou sempre explicando. Mas uma coisa que Perfeito. eu me preocupo muito, 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 e eu acho que faz todo sentido, é procurar nunca chegar atrasada na escolinha, pra ela não ser Ai, sentir esquecida. Então, isso eu fico até assim, nervosa quando eu tô indo, porque eu preciso chegar na hora certa para ela não, para nunca chegar é. atrasada e ela não se sentir sozinha. Faz sentido Sim, isso? faz. Eu acho que a gente lembra muito, assim, de quando a gente estava na escola. Por isso que eu digo que ser mãe é um autoconhecimento também, voltando lá no início da live, né? Porque a gente se lembra muito de quando a gente era pequeno, qual era o maior trauma, né? Eu pensei esquecido na escola, então, o que eu não Todos os quero. coleguinhas foram, só ficou eu que Nossa, encontrei com a minha mãe. acontecer. Naquela época nem celular tinha, não se ligava para. É. Então, com certeza, a gente não quer que os nossos filhos passem por frustrações, né? Então, isso, a rotina é muito importante. Acho que isso também tem a ver com a rotina. Por exemplo, previsibilidade. Ela saber que aqui a gente sempre fala, eu vou te levar, o papai vai buscar, ou eu vou levar, a avó vai buscar. Então, ela saber quem vai levar, o que vai acontecer, de lá ela vai para onde. Isso Ajuda, calma. acalmar. Acalma muito, né? Então, ela vai para a escola, vai almoçar, vai lanchar, depois alguém vai buscar. Então, sempre contar para a criança o que vai acontecer, dá para ela essa noção, além disso que você falou antes, da perspectiva, de saber o que vai acontecer no futuro, que é muito importante para ela se acalmar, e também para ela entendendo que vai passando o tempo e ela saber o que vai acontecer, dá uma sensação de controle. E controle tem a ver com segurança. Então, rotina não tem a ver com ser uma casa chata, sem graça, monótona, como muita gente às vezes pensa, né? A gente associa muitas vezes sem querer. Tem a ver para a criança é segurança, né? Quando é bem bebezinho, a gente faz isso intuitivamente. A gente dá o banho, depois mamar, depois troca. Então, ela vai sabendo o que vai acontecer. Isso dá para o cérebro dela uma sensação de controle que gera segurança. Uma criança segura é uma criança mais calma, ela vai se relacionar melhor com a mãe. Então, isso cria melhor vínculo e tudo isso vai se desenvolvendo muito melhor. Então, tudo tem a ver com essa sensação de segurança, né? Por isso também, quando a gente tem as nossas decisões de forma segura e transmite isso para a criança intuitivamente de uma forma segura, ela se sente no controle também, ela sente que ela está sendo cuidada, né? Que tu vai, ela confia em ti. Eu acho que a confiança é outro pilar assim muito importante. É a criança confiar nos pais, os pais na criança, então ela saber que você vai chegar no horário. Com isso, ela vai tendo mais independência e mais autonomia, porque uma criança segura, ela consegue se desprender dos pais com mais facilidade. Ela sabe que ela se desprende, mas que tu vai voltar, porque tu é consistente, né? Tu sempre tá ali no horário, tu sempre diz não para aquilo, tu sempre. Então, não cria aquela dupla mensagem que gera uma insegurança muito grande para a criança e que isso cria um adolescente inseguro no futuro, então mais com mais propensão a se acalmar com a comida, ou com drogas, ou com internet, com, enfim, com vícios, né? Então, uma criança mais segura, ela tende a ser uma criança mais calma e mais autoconfiante. Mari, amando conversar contigo. A gente vai ter que fazer mais lives, porque Vamos. é muito bom. E ainda Muitos mais contigo, que é psiquiatra, que é maravilhosa, que tem pacientes, que é mãe. Muito obrigada. Ai, Eu vou obrigada. encerrar contigo, mas eu vou ficar mais um pouquinho, então as pessoas não saiam. Mas eu vou encerrar com a Márcia, por quê? Porque ela é mãe, ela tem que ir lá buscar as crianças. Mãe de gêmeas. Eu adorei conversar contigo, foi um prazer. E, enfim, a gente está aqui para tirar dúvidas. Depois, se tiver dúvidas da live, se o pessoal tiver alguma questão, pode me passar, a gente responde juntas, né? E também sou tua fã, eu te admiro muito, porque eu acredito que ser mãe de criança pequena, trabalhar, participar de eventos, tá bonita, magra, enfim, é um Não é fácil. desafio. Não é
fácil e ainda se preocupar em ser uma mãe melhor. Porque o que eu vejo também, né, que a gente estava falando antes, é que muitas vezes a gente é mãe e tudo mais, mas a gente sabe que o desafio vem depois. É a gente sempre tentar melhorar, estudar, aprender. E tudo, muitas vezes, como você falou, vem informação de todos os lados, de todos os lados, mesmo na própria família. Então, a gente se sente realmente insegura e com muitas dúvidas, e isso vindo de ti, que é mãe, que é profissional, que estuda. Imagina quem está em casa, quem nos assiste, né? Muitas vezes as pessoas ficam abismadas, acham que eu não tenho dúvidas, que eu fiz tudo perfeito. Eu falo, gente, não é assim, né? A gente também tem dúvidas, a gente tem inseguranças, não é porque estudou que sabe fazer melhor do que os outros. E em casa, você fala assim, eu tenho gêmeas, né? E com uma eu sou uma mãe diferente do que com outra, né? Com uma eu faço alguns erros, com outra alguns acertos, porque de cada filho a gente vai aprendendo que são desafios diferentes, mesmo sendo gêmeas, as personalidades são diferentes. Então, é como você falou, o autoconhecimento é o principal para a gente também ter a humildade, vamos dizer assim, de aceitar que a gente erra, que a gente está aprendendo e poder muitas vezes até pedir desculpa para os nossos filhos, dizer que numa próxima vez vai fazer diferente. Eu acho que é um exercício também de maturidade ser mãe, porque a gente vai amadurecendo à medida que eles vão crescendo. E de aceitar esse processo, eu acho que é o mais legal. E também de não se cobrar tanto, saber que a gente está dando o nosso melhor na medida do possível, né? Então, foi pensando nisso também que eu escrevi, de botar também os meus desafios. Eu falo muito dos meus erros também e dos meus acertos, porque acho que isso cria também uma conexão. A gente fala tanto em conexão e sentimentos, acho que por isso que tu tem tantos seguidores e tantas pessoas que confiam em ti, porque tu também fala dos teus desafios, da tua vulnerabilidade, de que não é fácil, que a tua filha muitas vezes não come perfeitamente bem. Eu também falo, escrevo muito isso no meu livro, que muitas vezes eu também errei, já disseram, mamãe, eu te odeio, disseram que... Então, já aconteceu de tudo também. Não é porque a gente estuda que não passa por esses desafios. Então, criar essa conexão, eu acho que é o que nos torna talvez um pouco assim mais acessível, que as pessoas consigam se abrir com a gente de uma forma especial. Então, eu te admiro demais e tô sempre aqui para quando tu precisar. Emocionante, muito obrigada. Todo mundo te elogiando aqui. É uma aventura maravilhosa ser mãe, uma oportunidade e que tem muito amor. E muito obrigada por estar aqui nos ajudando. E eu vou te convidar mais vezes para vir Ai, aqui. que vou adorar. Muito obrigada. E, gente, Boa, fiquem mais um pouquinho. Diga, Mari. boa noite para todo mundo. Boa noite. Gente, fiquem mais um pouquinho aqui que eu tenho alguns recados para vocês. Deixa eu ver se a Mari consegue sair, mas acho que é só a Mari desligar e a gente conversa mais um pouquinho. Então, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo aqui no meu perfil, o que vocês podem esperar. Quero falar sobre a minha comunidade para vocês. Então, todos os meses a gente vai ter o bate-papo com a Vanessa Leite, com convidados super especiais, com a ideia que a gente converse, que vocês não se sintam sozinhas e que a gente traga saúde, que a gente traga felicidade, que a gente traga informação, um bate-papo bem descontraído, como se vocês estivessem jantando comigo com a Mari, comigo com a Paula, e a gente vai conversando. E também, se vocês quiserem participar, conversar, mandar as perguntas antes, vai ser maravilhoso. Eu quero que vocês participem. E a ideia é realmente não se sentir sozinha. Pensando nisso, agora eu criei uma comunidade no Telegram que vocês podem entrar. Assim que encerrar aqui, tá? Eu vou deixar à disposição de vocês, mas vocês podem entrar lá no meu link da bio e vocês vão entrar na minha comunidade. São poucas pessoas que estão lá na minha comunidade. A minha comunidade traz perguntas, traz conteúdos, então muitas coisas que eu não posto aqui, eu vou postar lá na comunidade. Eu tô atualizando ela todos os dias. E eu trouxe um presente. Vocês sabem que eu tenho muitos parceiros. Parceiros de joias, de roupas, de cabelo, de maquiagem, de saúde, de alimento. E a primeira parceira que eu escolhi para presentear vocês que estiverem na minha comunidade é a Intimissimi, que é uma marca italiana que tem loja aqui em Porto Alegre. Então é um voucher, um presente para vocês conseguirem ganhar de presente, conseguir usar as roupas que eu adoro usar. E não é uma moeda de troca, tá, gente? Que fique bem claro. Eu não quero que vocês entrem lá numa comunidade para ganhar o presente, não. Eu quero mimar quem está perto de mim, quem conversa comigo, quem me ajuda a mostrar as suas dificuldades, o interesse, para que eu consiga realmente criar conteúdo, para que a gente consiga estar mais próxima
e mostrar que vocês não estão sozinhas, que a minha dúvida é de vocês, ou que a dúvida de vocês que não é a mesma que a minha, e que a gente traga aqui, que a gente converse. Essa comunidade é para mulheres, mulheres que querem ser as suas melhores versões. E sempre assim vem um recado, tá, gente? Não vamos se comparar. Ai, mas ela é melhor no que isso. Ai, eu quero ser melhor mãe, eu quero ser uma mãe perfeita. Eu quero ser uma mãe possível, dar o meu melhor, me dedicar. Esse tempo que eu tenho para ser mãe, eu vou me dedicar. E muitas vezes a gente não consegue se dedicar porque a gente não se sente capaz. E a gente não se sente capaz porque a gente se sente muito sozinha. E daqui a pouco vê uma outra mãe conversando, vê uma expert que nem a Mari, vê uma outra mãe, uma outra futura mãe, e a gente vê, olha, mesmo a expert também às vezes tem medo, a gente não se sente sozinha. Então a ideia é tornar vocês muito mais leves, com menos culpa, embora sempre tenha uma culpa, eu acho, né? E vamos nos ajudar, vamos juntas crescer e eu quero dar presente para vocês. Então, assim, começamos com o Intimissime, depois vão ter outros presentes, muitas coisas vão acontecer e respondo as minhas perguntas, faço as perguntas de vocês. Todos os dias eu vou entrar na comunidade, vou entregar coisas que eu não entrego aqui no Instagram. Isso que aqui eu já entrego coisas, tá? Então, participem lá da minha comunidade. Desculpa que tem um segredinho nosso, tá? Só lá na comunidade, quem tá, que sabe como que vai participar do sorteio desse voucher aí da Intimissime. Como são poucas pessoas ainda na comunidade, a chance de você ganhar um presente meu é imensa. E vão ter muitos outros presentes. Não é moeda de troca, é carinho para quem realmente está conectada comigo e para quem quer aí, ó, juntas vamos ser melhores, vamos ser mulheres mais poderosas, mais felizes e com muito mais saúde. Um grande beijo, obrigada pela participação de todas vocês e amanhã nós temos então também mais um grande bate-papo com a Daniele Garros, ela que é minha arquiteta. Nós vamos falar sobre planejamento, porque tudo na vida, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter planejamento. Na dieta, nos planos, em engravidar, e ter um próximo filho. E nada melhor, né, de falar sobre planejamento com uma arquiteta e é a minha arquiteta, tá bom? Espero todas vocês amanhã às 20 horas. Um grande beijo, muito obrigada pela participação de vocês e seguimos lá na comunidade do Telegram. Entrem, tá bom? Beijo!